Esse ponto ele é fundamental, principalmente depois da recomendação expedida pelo TCU no acórdão do plenário, o 754 de 2015, em que ele determinou que é obrigatória a administração sempre instaurar procedimentos sancionatórios caso se observe alguma das violações de condutas do artigo 7º da Lei 10.520. Ou seja, o licitante eventualmente não manteve a proposta, não encaminhou a documentação de habilitação, por exemplo, a administração é obrigada a instaurar o procedimento administrativo sancionatório para verificar se de fato é o caso ou não de aplicar penalidade. Mas o ponto é, a quem compete instaurar esse procedimento administrativo sancionatório? Na minha visão, o pregoeiro ele não tem competência para instaurar o processo, ele não tem competência para determinar a instauração do processo e ele não tem competência para aplicar a sanção. Na minha visão, o que o pregoeiro tem competência e o dever dele se circunscreve à comunicação do fato para a autoridade competente. Ou seja, o pregoeiro não vai dizer, olha, vou abrir o processo administrativo porque o licitante não manteve a proposta. Não, ele vai comunicar o fato sem uma apreciação jurídica, então uma comunicação do fato objetiva, destituída de uma análise jurídica, dizendo, olha, no pregão tal, o licitante tal não apresentou a documentação ou não manteve a proposta. Agora, se a autoridade competente entender que é ou não o caso de instaurar, entender que não houve má fé, entender que houve uma justificativa plausível, aí é competência dela. A gente não pode atrair mais essa competência para o pregoeiro. Uma vez que se eventualmente ele não o fizer, ele está sujeito, por exemplo, à responsabilização, a também ser penalizado como agente público que descumpriu um dever de instaurar o processo, o que não é o caso. Então, finalizando, o pregoeiro não tem competência para instaurar o processo, não tem competência para aplicar a sanção. A competência, na verdade, o dever dele se limita a comunicar o fato para a autoridade superior, que essa sim que tem competência para instaurar o processo.